Olá, sejam bem-vindos ao programa M. Hoje é quarta-feira, dia de falar de educação com a Elizabeth Rodrigues. E hoje a gente conversa sobre famílias reconstituídas, como lidar com os filhos do seu namorado ou namorada, qual o papel das madrastas e padrastos, tire suas dúvidas. Veja também um bate-papo com vinhos, sobre vinhos com a empresária Valéria Cardoso. Fique com a gente, acompanhe, o programa M está entrando no ar. Boa tarde, eu sou Paula Veloso e o nosso programa M já está no ar. E hoje a gente conversa sobre um assunto bem delicado aqui no programa. Muita gente aí em casa está passando por aquela situação onde tem que entender e aprender a conviver com os filhos que vêm de outros relacionamentos. Muitas mulheres precisam saber como dividir as atenções do namorado com as crianças que não são as suas e vice-versa. E quando o relacionamento fica sério, como ocupar o lugar de madrasta ou padrasto da maneira certa? Tudo isso a gente conversa com a Elizabeth Rodrigues. Boa tarde, Elizabeth. Boa tarde para você que está aí conosco toda quarta-feira. E a gente sempre tem procurado alternar assuntos que são mais técnicos, né, como escolha da vocação, da carreira, por exemplo, com assuntos que são mais vivenciais, como esse que as pessoas nos interpelam na rua. Elizabeth, fala sobre essa questão que eu estou sentindo agora. É o que a gente chamou das famílias mosaico, né? Então, o Foucault, Michel Foucault, sempre diz isso, é que você, quando vai constituir uma nova família, você não pode trabalhar como se fosse um arranjo de duas ascendências que vão se unir e formar uma família feliz, porque as famílias já estão formadas. Já tem São novos arranjos. Então, nesse momento, você tem a família neotradicional, que é a família que procura ver cada papel que um exerce, entendeu? Dentro da relação, para que possa cada um exercer o seu papel dentro de um espaço. Mas tem uma família que os pesquisadores chamam de romântica, que crê que se a família começou por amor, todos têm que começar a se amar num passe de mágica. E não é bem assim que a coisa funciona, né, gente? Assim. Então, você tem, de uma forma geral, 90% no Brasil, de cada 5 casamentos, um termina em divórcio. Isso é estatístico. E desses casamentos, 90% os filhos ficam com a mãe. Então, o maior problema de aceitação é do padrasto. Sim. Porque como os filhos ficam com a mãe, a outra mulher do pai não tem aquele problema bastante grande, porque ela não está no dia a dia da criança. Então, a gente tem que começar a ver como funciona. O pai tem insegurança porque o padrasto passa a maior parte do tempo com o filho. A madrasta, muitas vezes, até de boa fé, vai repreender a criança e diz: a sua mãe lhe cria desse jeito, já cria uma diferença. O padrasto não sabe se interfere e até onde repreende, porque ele pode escutar: você não é meu pai. Exatamente. A mãe vê o padrasto, às vezes, ter valores que ela não criou o filho com esses valores, ela não sabe se repreende o filho, porque o padrasto faz. Por exemplo, uma família que conheço, a mãe casou de novo. Então, ela sempre organiza com a família para todos almoçarem juntos, à mesa, diariamente. O padrasto gosta de assistir ao futebol, que passa na hora do almoço os gols ou alguma coisa. Então, a família fica toda à mesa e o padrasto vai assistir vai à almoçar TV. na frente da televisão. E o filho diz o quê? Mãe, a regra vale para mim. E não vale para ele? Não vale para ele. Agora, olha o que o filho diz, que acabou de chegar em nossa casa. É muito importante essa afirmação do filho. E não vale para ele que acabou de chegar em nossa casa. Por que é importante? Porque o ideal é que não seja esta casa a qual ele acabou de chegar. Então, a primeira orientação que os cientistas da educação dão para as novas famílias é que não permaneça na mesma casa, nem dela e nem dele. Que quando haja um rearranjo, você aluga a sua casa, com o dinheiro do aluguel você aluga outra.
todos sairão, então, a nova família para uma nova casa. Porque não dá a ideia de que o padrasto é o usurpador do meu espaço. Isso já resolve metade dos problemas quando todos, tanto o filho, a mãe, quanto o padrasto, partem para um novo espaço. Porque todos começam com chances iguais. Agora tem uma coisa também, Elizabeth, que eu acho bacana a gente mencionar, que tipo assim, que acho que quando a pessoa começa num relacionamento assim, ela tem que já ter também em mente que ela não vai ocupar ou assumir o papel de pai ou de mãe. Exato. Dessa criança, que não existe essa coisa de pai ou mãe postiça. Exato. Isso é muito importante. Então, alguns erros em que não se pode incorrer. Nunca deixar a criança lhe chamar de pai. Ah, mas eu amo você, quero lhe chamar de pai. Olha, me chama de papito, pai é teu pai. Ou então, quando a criança, embora o jovem, o padrasto, deva interferir o mínimo possível na educação, mas chega um momento assim que a criança faz uma coisa péssima dentro de casa. Ela bate na empregada. Nesse momento, não dá para ficar passivo. Você não resolve se ele vai ao cinema, se não vai. Mas bateu, você, isso não. Você não é meu pai. Como você reage a esta frase de impacto? Você não é meu pai. Não sou seu pai. Está muito certo. Mas nesta casa existem regras de convivência que valem para mim, para sua mãe, para você e para todos que permaneçam neste teto. Portanto, nesta casa se respeita as pessoas. Peça desculpa. Pronto. Exatamente. Sou o adulto que estou aqui responsável por todo mundo. Exatamente. Pronto. Vamos para o intervalo comercial rapidinho, a gente volta já que eu tenho umas perguntas aqui bem interessantes para a Elizabeth. Não sai daí, não. Estamos de volta com a educadora Elizabeth Rodrigues. Hoje a gente está conversando sobre aprender a conviver com os filhos que vêm de outros relacionamentos. Inclusive, agora eu vou puxar a sardinha para o lado de lá, né? Para o lado dos namorados e namoradas, madrastas e padrastos. Como se proteger, vamos falar assim, daquela criança, né? Que é filho do seu namorado ou da sua namorada, que tenta de tudo para separar o casal, que cria história, que desenvolve comportamento agressivo, que mente, que faz o que acontece. Como é que a gente lida com essa criança ou adolescente? Exatamente, porque é o ciúme, não é? E a coisa de chamar a atenção, não é? Isso pode piorar, inclusive, quando o casal tem um bebê. Que às vezes o casal diz, tem um bebê, vai solucionar tudo. Porque aí tem os teus filhos, tem os meus filhos e tem o nosso filho. É importante ter, mas não pense que vai melhorar não, porque vai colocar mais lenha na fogueira, porque eles vão achar que tudo é para esse, porque eu creio que tem que ser o planejamento. Tem que haver um planejamento das atividades da família e que o novo parceiro seja incorporado a esse planejamento e que as coisas aconteçam normalmente. O que não pode acontecer mesmo é o novo parceiro ficar refém dessa criança. Porque tem um novo parceiro que pensa que se ele comprar tudo que a criança quer, vai resolver. Então ele chega com o iPad, ele chega com o software, ele chega com... Isso é uma bobagem que vai piorar a situação. Porque ele vai acabar sendo humilhado pela criança, na medida em que a criança fala, esse bobo aqui, tudo que eu quero ele faz, ele vai usando como manobra para conseguir sempre mais e rindo pelas costas. Então, o relacionamento tem que ser normal, começar normalmente e procurar descobrir atividades em comum, porque elas existem. Então, no caso, principalmente do filho menino, é mais fácil jogar futebol com o padrasto, porque a mãe não vai jogar futebol com ele. A mãe vai jogar vôlei, outra atividade. Então, levá-lo para jogar futebol e no momento em que ele conseguir se sentir aceito no grupo de futebol do pai, com certeza vai começar a minimizar. Agora, não pode agir passionalmente. O que a criança ou o jovem fizer que for justamente para espezinhar, tem que ser encarado como tal e desconhecer e descartar. E o pai ou a mãe também tem que prestar atenção para não ir também toda a conversa também que vem dessa Exatamente. criança. Eu acho que uma avaliação, normalmente, aí você com a mãe, você tem observado que ele fez isso para me espezinhar? Vamos reorientá-lo nesse sentido, sempre avaliar.
Não se pode tomar partido nem da criança, né, nesse momento, e nem ficar jogando um contra o outro, mas sempre avaliar a portas fechadas e estabelecer as estratégias de ação, sabendo que isso é uma questão de tempo. Agora, tem também, tipo assim, porque da maneira que a gente vê, o adolescente ou a criança, ele se sente um pouco ameaçado. É como se essa nova pessoa que entrou acabou com as chances de voltar o pai e a mãe. Exatamente. Não é isso? É verdade. Então, o que acontece? A família, a mãe tem que planejar as situações de relacionamento com a família do menino. Então, toda a situação de prazer com o pai, com a avó por parte de pai e com os tios, tem que ser planejada exaustivamente, para que aos poucos a criança ou o jovem passe a entender que o fato de existir um novo modelo, uma nova configuração em sua família, em nada modifica a sua relação com o pai. Então, planejar, vai ao cinema com o pai, vai ao circo com o pai, vai visitar a avó, vai sair para o shopping com a avó, vai ao parquinho com a avó. Então, não só com o pai, como com os tios. E sobre essa questão, eu, como educadora, me sinto, telespectador, muito triste com a situação da alienação parental. Eu tenho sido procurada, principalmente por homens, que estão sofrendo na pele da família e da ex-mulher uma alienação muito grande. Eu hoje tenho conhecidos próximos que não veem seus filhos, um há 3 meses e o outro há 2 meses, porque a mãe e a família de toda a sorte procuram manchar o nome do pai e dificultar a sua convivência. Aí fica difícil. Eu vou dizer, né, uma gente? coisa, eu sou mãe que me separei e criei meus filhos sozinha depois de um casamento e sempre disse ao meu filho e à minha filha, seu pai ama você. E todas as oportunidades que eu tive, eu ensejei o relacionamento e a convivência com os pais. Eu agradeço a Deus por ter me dado lucidez para fazer isso. E aqui eu quero fazer um apelo às mães que estiverem assistindo, que por dificuldades, por terem sido magoadas, por terem sido ofendidas, por terem sido humilhadas ou por qualquer outra coisa, estejam usando os filhos para separar dos pais com manobra. Não façam isso. Isso vai criar uma sequela de insegurança, de baixa autoestima nos filhos de vocês, que nada no futuro será capaz de apagar. E o pior é que a culpa será sua mãe, que está hoje pensando que está, entre aspas, protegendo o filho. Asa de galinha e de galo não mata pinto. Portanto, pai foi feito para conviver com o filho e mãe foi feita para conviver com o filho. Você, cônjuge, que tem a guarda, não separe seu filho do pai ou da mãe, porque estará cometendo um crime e esse crime nunca mais terá volta. É isso aí, é verdade, gente. Olha, eu vou falar, isso é um assunto super sério, a gente já debateu aqui no programa várias vezes, mas assim, a gente tô recebendo aqui algumas perguntas no Facebook. Eu vou fazer o seguinte, a gente tinha uma matéria pra gente passar no próximo bloco, mas eu vou deixar para passar lá amanhã. E a gente continua conversando, Elizabeth, porque eu tenho pergunta aqui que eu achei super interessante, que eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Não sai daí não, que a gente volta já já. Estamos de volta aqui com a Elizabeth Rodrigues. Hoje a gente está conversando aí sobre aprender a conviver com os filhos que vêm de outros relacionamentos. A gente tem uma pergunta aqui, a Bruna Moreira. Ela fala o seguinte, ela está contando um pouquinho da história dela, né? Só soube que meu namorado tinha uma filha após 1 mês de namoro. E ele acha que a atitude dele foi justificável, porque quando nos conhecemos, cheguei a comentar que não gostaria de namorar um cara com filhos. Hoje em dia, sou apaixonada pela filha dele. Meu problema atualmente é fazer com que meus pais aceitem a situação. Mas mesmo não sabendo se continuaria com ele, se ele tivesse me dito logo de cara, continuo não achando correto a omissão, porque talvez se tudo fosse esclarecido no início, meus pais talvez não ficassem tão desconfiados e desconfortáveis com a situação. Bom, essa pergunta não é só um programa, ela daria um curso inteiro. Gente, como é que se esconde um filho? Porque é o seguinte, difícil. Um momento tem que ficar claro, o relacionamento é entre o homem e a mulher. Então, que fique claro que o primeiro tem que ser o homem e a mulher. Os filhos vêm depois e os avós depois. Então, se os pais não aceitam, se a criança não aceita,
Isso pode ser trabalhado, mas o primeiro momento tem que ser os dois. E aí a mentira é danosa. Quer dizer, ele omitiu por medo de não conseguir iniciar. Ele disse, depois eu faço. Isso pode até funcionar, mas você não quer ser pego, não cometa o crime, ou seja, não minta. A mentira não leva a lugar algum e é sempre o problema. Agora, você hoje gosta dele, perdoe. Porque não existe, parece até Vinícius de Moraes, o que eu vou dizer agora, não existe amor sem perdão. E os pais, né, tem que também prestar... Tem que perdoar e voltar. Agora, outra coisa que a gente pode ver é a questão da outra, né? Eu acho que tu tens uma outra pergunta. Tem, aqui a gente falou, é a Vanessa Cereja, ela pergunta o seguinte, na tentativa de fugir do estereótipo, a madrasta dobra a atenção com a criança e a mãe fica com ciúmes, porque a madrasta começa a roubar a cena. E a criança acaba se sentindo culpada de gostar da namorada do pai. Como é que faz? Eu acho esse nome horrível, madrasta. Madrasta, né? Quando eu escuto madrasta, eu só me lembro da Branca de Neve, não é? Gente. Porque em inglês é step mother, quer dizer, a mãe postiça. Eu acho assim mais levinho, né? Mas madrasta, já vem aqui, onde é que vai vir o trovão, o relâmpago da madrasta? Um mito que tem que acabar é que madrasta é má e padrasto é mau. Na verdade, existe sim a madrasta Branca de Neve. Nós já vimos vários casos horríveis atualmente e existe sim o padrasto. Porém, em geral, são pessoas que querem acertar, que querem fazer uma nova vida. Então, o combinado tem que partir de casa. Vamos nos despir dos nossos egos e vamos dizer, agora é a criança. O que é melhor para a criança? É que eu trate bem a madrasta e que a madrasta trate bem a mãe, que a madrasta não fique... Ah, sua mãe lhe ensina isso? Ela não lhe ensinou a comer de talher? Até hoje você come de colher? Como ela pôde se omitir nisso? Quer dizer, ficar a madrasta jogando a criança contra a mãe e a mãe disse, a sua madrasta só vive em boutique? Nossa, então é por isso que seu pai atrasou a pensão, porque está dando dinheiro para ela comprar novas bolsas. Se elas ficarem se alfinetando, a criança vai ficar até como a pergunta foi colocada. Quer dizer, a criança sente já um apreço pela madrasta, mas ela fica com dor na consciência. Meu Deus, eu me peguei gostando da mulher do meu pai. Eu não devia gostar dela. O que será que minha mãe vai achar disso? Eu vou perder o amor da minha mãe por estar gostando da madrasta? Olha, gente, assim fica complicado, não é? Parece até um joguinho bastante vazio e infantil. Portanto, quem tem problemas, divã de psicanalista. Você não está aceitando a mulher do seu... Até agora, uma novela que a Marisa Hort vai fazer, que a nova mulher do pai é um avião. Nunca vi mulher mais linda em toda a minha vida. Você se olha no espelho e diz, meu Deus, eu estou um bagulho. E olha aquele avião que o meu ex-marido arrumou. Vá para o divã do analista, que beleza não põe mesa. Então, tem problemas de ego, problemas de autoestima, problema de comparação, vá resolver. Ou então dê uns socos no armário lá dentro, saia linda, maravilhosa, mas resolva seus problemas existenciais. Porque as crianças... Não passa para a criança, As né? crianças agora são prioridade. Neste momento, elas têm que entender que a nova configuração familiar tem combinados. A regra é esta, funciona assim, você vai sair, divirta-se, ganhou este presente da madrasta, ai que gracinha, e vamos deixar os nossos egos inflados debaixo do tapete. Agora, assim, Elizabeth, é inevitável, lógico, quem está convivendo com uma criança, que vem de uma outra criação, tudo é inevitável que você acabe olhando algumas coisinhas que não estão certas, que de repente poderia ser melhorado na educação dessa criança. Exato. Como é a melhor forma da gente contribuir sem atrapalhar os pais ou sem peitar ninguém? É através do parceiro ou diretamente? São duas formas de contribuir. Uma é a interlocução no livro que a gente vai ler com a criança ou no filme que ela vai assistir. Você quer enquadrar a criança numa situação em que você crê que ela não está com bons valores, você vai assistir a um filme com ela que tem esses valores, vai discutir sempre com uma terceira pessoa. Nunca, nem com seu filho funciona você ficar, faça isso. Você está vendo, não fala de boca cheia. Oh, mãe chata, nem os nossos filhos aguentam, imagine você interferir dessa forma direta com o filho da outra mulher. Então,
Você pode dizer para o parceiro, sim, na hora em que tem abertura, ou talvez, o que você acha de modificar o comportamento de Patrícia, que fala muito mal das colegas dela. Quando ela está na frente das colegas, ela fala bem, quando ela acaba com os colegas, ela fica falando mal das colegas. Então, seria bom falar aqui com o parceiro. No entanto, pode pegar um livro, que há vários livros sobre isso, da pessoa que fuxica, ao invés de ter aquela coisa sádica com a boca, ao invés de a boca trabalhar para coisas boas, edificantes, a boca trabalha para destruir, fofocar. Então você pode ler um livro e discutir a menina da história com ela, para ver se ela se espelha. E aí ela pode raciocinar. E pelo lado o pai, dizendo, olha, eu estou trabalhando este comportamento com a sua filha. Você aprova isso que eu estou fazendo? Então, quer dizer, trabalhar. Tudo tem que ser combinado, né? Combinado. Quando você planeja em qualquer coisa da vida, você não tem estresse. Agora, quando você deixa para improvisar, principalmente educação de criança, improvisada, não funciona. Olha, mas improvisar também às vezes é necessário, não é não, Elizabeth? Porque às vezes chega aquelas perguntas assim, tia, assim, de momento, e aí, faz o que nessas horas? Quando a pergunta é difícil e que envolve, assim, a autorização do pai e da mãe. Exatamente. Então, muito bem, vamos aqui, atenção, tem uma coisa muito que... Você está sozinho com o filho da outra mulher, com a filha, ela tem 8 anos de idade, e aí você está no fim de semana, de repente só com ela, e a menina diz, vamos tomar banho de piscina? Você não sabe se ela está doente, você não sabe se a mãe deixou, você não sabe... Então, naquela hora, você fica completamente... Porque se você der banho na piscina, na menina que teve febre na noite anterior, e ela tocar para a mãe que você colocou ela na piscina, e a mãe vai ficar uma fera. Mas se ela der uma febre de novo, aí já então, viu. Você procure sempre estar bem informada com a babá ou com a pessoa que acompanha sobre todo o histórico. Ela faltou à escola, ela teve febre, então procure sempre se informar. E, no melhor das hipóteses, tá bom, vamos, mas só 10 minutos. Então, você consegue trabalhar o que tem que trabalhar, 10 minutos de piscina não chega a fazer mal a quase ninguém. Mas aquela história de liga para sua mãe para saber se pode. Tá não. Valendo ou não? Bom, depende do relacionamento. Se o relacionamento é bom, você pode tranquilamente ligar para a mãe para saber se pode. Mas se ainda está no momento em que vocês estão começando a se conhecer e ela tem uma resistência em relação a você, talvez fosse bom, nesse momento, não ter o primeiro impacto para deixar que as coisas aconteçam na medida em que houver acomodação. Olha aí, gente, são muitas dicas, porque são muitas com crianças, sempre toda situação acontece. Inclusive, eu tenho até uma dica de um filme que é muito bacana, que vale para você que está passando por essa situação, ou que tem uma criança, ou adolescente principalmente, que é um filme chamado Lado a Lado, é com a Julia Roberts e a Susan Sarandon. A Susan Sarandon faz a mãe perfeita e a Julia Roberts faz a madrasta que tá doida para agradar, mas não faz sucesso. Eu já assisti, é maravilhoso. Tá doente, não é? Isso. Já vi. Exatamente. É maravilhoso para vocês assistirem. Chama Lado a Lado, ele é de 1998, é um pouquinho antigo. A gente procurou para passar umas imagens aqui no programa, mas não tem legendado. Mas assim, é fácil de você arrumar aí numa locadora e assistir, eu acho que vale a pena, tem umas lições muito boas. Elizabeth, muito obrigada por sua participação hoje no programa. Eu que agradeço. Olha, um beijo para você que está conosco aí todas as quartas. E mande pelo Face qual é o tema que você quer que a gente trate aqui, que com certeza nós vamos abordar. Pois é. Eu quero mandar um beijo também pro pessoal que está assistindo a gente de noite, de madrugada, no horário de 00h15, tem reprise do programa M. Tem muita gente falando para mim aí na rua que está assistindo. Um beijo para vocês, obrigado pela companhia. E amanhã a gente volta. Um ótimo dia para vocês. Tchau.